Epístola do apóstolo Pedro, a primeira, no capítulo 5, nós encontramos vários conselhos que o apóstolo dá para a igreja. No verso 3, falando sobre os presbíteros que pastoreia o rebanho de Deus, ele diz no verso 2, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então aqui são características que os líderes devem ter. E depois, no verso 5, o apóstolo Pedro vai falar sobre uma atitude que sempre devemos estar meditando, nunca é demais, que é a humildade. O nosso coração, ele, por causa do pecado, é orgulhoso. É um coração onde o eu se manifesta. E quando estamos na vida cristã, nós temos que lutar contra o nosso eu, que muitas das vezes quer imperar em todas as circunstâncias. E diz no verso 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Essa palavra, como encontramos aqui no verso 6, humilhai-vos, é uma atitude contínua, não é simplesmente um determinado momento da nossa vida, mas é algo que nós devemos estar sempre meditando, sempre pedindo para que Deus sonde o nosso coração, para vermos como estamos diante de Deus, diante da posição da vida cristã, e assim buscar sempre esta humildade. O Senhor Jesus Cristo, quando proferiu o seu Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que ele disse foi: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma característica de uma pessoa mais do que feliz, uma pessoa que tem a maior necessidade espiritual de só depender de Deus. E assim, este princípio, ele é extremamente importante. Não significa uma pobreza material, mas saber que tem uma necessidade espiritual e assim buscar sempre
a presença de Deus em sua vida. Essa é uma promessa que nós temos que sempre buscar. Humilharmos e o Senhor, como diz aqui, no seu tempo, em tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. A humildade, ela só traz bênçãos para as pessoas. Ela só traz reconhecimento para as pessoas. Humilhar leva à honra. A submissão é o caminho da exaltação. E o maior modelo que encontramos é o modelo do Senhor Jesus Cristo. Ele teve essa característica que nos deixa admirados. O Filho de Deus, glorificado, cheio de glória. Mas, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, no seu verso 5, tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está esse nome, que hoje é o nome mais importante da face da terra. Aquele Nazareno, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, ele chegou a este posicionamento porque humanamente ele se humilhou e Deus o exaltou de uma maneira sobrenatural. Humilhai-nos para prevalecer. Muitos se curvam diante dos homens e, apesar disso, ainda perdem o amparo que tanto desejavam. Aquele, porém, que se humilha sob a poderosa mão de Deus, será enriquecido, será fortalecido e confortado por aquele que é sempre gracioso. É um hábito do nosso Deus humilhar os orgulhosos e exaltar os humildes. Nos lembramos do caso do grande imperador Nabucodonosor, o homem que se achava o maioral de sua época, mas ele passou por um processo de humilhação e se tornou como uma espécie de lobisomem. Viveu por determinados anos nas florestas como um animal. Somente depois foi restaurado. Nós nos lembramos de Herodes, que se achou como um Deus, no livro de Atos, e ele foi naquele mesmo momento em que se achou como um verdadeiro Deus, quando foi ovacionado pelo povo, a palavra de Deus diz que ele foi comido por vermes. De maneiras que o orgulho, ele vem de Satanás, conforme Isaías 14, Ezequiel 28,
E nós temos essa espécie de vírus espiritual na nossa natureza adâmica. Desde lá do Jardim do Éden, nós temos essa situação de orgulho. Por isso, essa palavra do verso 6 é muito oportuna para toda a nossa vida. Humilhai-vos. É um processo contínuo, é um processo definitivo que precisamos ter na nossa vida. Mas existe um tempo adequado para o agir do Senhor. Devemos humilhar-nos agora, neste exato momento, e temos de permanecer nessa atitude. Quer o Senhor tenha colocado sobre nós sua mão afligidora, quer não. Quando o Senhor nos aflige, é nosso dever aceitar a disciplina com profunda submissão. No entanto, no que se refere à nossa exaltação por parte do Senhor, a palavra de Deus diz aqui: Ele, em tempo oportuno vos exalte. E o Senhor é o melhor juiz para determinar o dia e a hora para que ela aconteça. Então não adianta querermos apressar qualquer coisa. Talvez você se ache injustiçado por alguma situação em que você acha que você deveria estar numa posição melhor. Mas aguarde o tempo de Deus. Se você tem tido essa atitude, com certeza ainda não está verdadeiramente humilhado, pois se estivéssemos, esperaríamos com reverente submissão, como diz aqui o texto, que o Senhor olhe para nós, e a nossa maior exaltação é poder glorificar o nome excelso do nosso Deus, reconhecer que Ele é soberano sobre as nossas vidas, e estamos aqui para, neste mundo, para glorificá-lo, para exaltá-lo e reconhecer que Ele tem realmente feito grandes coisas por nós. Por isso nos alegramos na sua presença. Que o teu coração esteja de uma maneira quebrantada, que você sempre esteja buscando a cruz do Senhor, olhando, contemplando esta cruz, aonde o Senhor conquistou o grande posicionamento de sermos filhos adotivos de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, que a tua graça esteja sobre os corações neste dia. Que essa atitude de humilhação seja uma atitude buscada por cada um, e que o Senhor, no tempo oportuno, possa estar exaltando os teus servos e as tuas servas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.